A quaresma, segundo a lei da igreja, é o tempo oportuno para que todos os cristãos se confessem. Ao menos uma vez ao ano é bom que todos nós nos confessemos, por ocasião da Páscoa. Porque o pecado, nós muitas vezes não mais olhamos para ele como um peso. Mas imagine que você carrega sua bolsa ou uma mochila nas costas. E cada erro que nós cometemos é uma pedrinha que nós colocamos dentro dessa bolsa ou dentro dessa mochila. Uma semana, uma pedrinha aqui, uma pedrinha ali, parece que não pesa. Mas imagina um ano acumulando pedras e pedras e pedras. Por fim a gente já está meio que corcunda com o peso. Um outro exemplo: uma semana sem limpar a casa até que vai. Sem lavar a louça já fica difícil. Mas imagina um ano sem limpar a sua casa, sem lavar a sua louça, sem cuidar das suas coisas. Quem tem um quintal, não tem nem um quintal, uma hortinha ou um jardim, vai ganhar um matão no fundo da casa, juntando sujeira, mosquito da dengue, que Deus nos livre disso. Mas imagine você então, a sua vida. As situações erradas que nós vamos cometendo pela nossa fraqueza, vai acumulando dentro de nós coisas que não são boas. Uma briga aqui, uma briga ali, um erro, uma palavra que não foi tão bem dita. Isso vai acumulando dentro da gente. E até mesmo as doenças como a depressão, a ansiedade, a tristeza, a falta de sentido da vida, está ligada a isso. É preciso nos libertar do peso do pecado, para que a gente consiga ter um coração liberto, e esse coração liberto nos ajude a amar mais e amar melhor e conseguir melhorar, olhar para a vida com otimismo, olhar para a vida com alegria. E uma das perguntas que aparece sempre nas confissões é: padre, eu não sei o que é pecado. E tem um evangelho que nos ajuda bem a entender o que é pecado. E esse evangelho e essa lei de Deus todos nós sabemos, tanto que vocês podem dizer comigo. Perguntaram para Jesus qual era o maior mandamento, e ele respondeu, vamos dizer juntos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Olha, olhando para este grande mandamento, nós podemos pensar o que é erro, o que é pecado. Amar a Deus. Podemos nos perguntar, nós amamos a Deus? Nós fazemos as nossas orações? Nós cumprimos as nossas promessas? Nós vamos à missa ao menos ao domingo ou ao sábado à noite, porque é preceito de fé participar da missa todos os domingos? Nós somos generosos com Deus? A gente costuma ser generoso com tanta coisa, mas com Deus a gente ridica tempo, a gente ridica oportunidades. Você é generoso com Deus? Você usa o nome de Deus em vão? Mas o que quer usar o nome de Deus em vão? Rogar praga, fazer promessas que não vão se cumprir, usar o nome de Deus para justificar coisas, como justificar algum comportamento que não é tão bom, usar o nome de Deus para mentir, para enganar as pessoas. Disso você pode pensar várias coisas. O segundo mandamento: amar o irmão como amar o irmão. Como você ama o seu irmão? Nem sempre é fácil conviver, mas o respeito, a dignidade do outro, não temos como deixar de lado. Você inventa fofocas, espalha mentiras, você prejudica o seu irmão com alguma coisa que você disse, você brigou com alguém e ofendeu por palavras, por pensamentos ou por atitudes, você, olhando para o seu irmão, que é o seu esposo ou a sua esposa, desonrou o seu marido, a sua mulher, você deixou de cuidar dos seus filhos com responsabilidade, você desejou as coisas do próximo, teve inveja, ciúme. Você, olhando para o próximo que é seu pai e a sua mãe, deixou de cuidar da vida, da saúde deles, prestando o mínimo de atenção possível. Só disso nós podemos pensar várias coisas. E por fim, amar o próximo como a si mesmo. Você tem cuidado de si mesmo? Você tem ouvido as tuas necessidades? Você tem descansado? Você tem dado atenção para as tuas necessidades físicas, emocionais e espirituais? Ou você se trata como qualquer coisa?
Tem gente que trabalha tanto que comete um pecado não pela ganância, mas pela falta de amor próprio, pela falta de cuidado. Você já se perdoou de alguma coisa que nem era culpa sua, mas infelizmente aconteceu com você? Você já se perdoou pelas coisas que você fez e não gostaria de ter feito? Só disso, meus irmãos, já sairia uma boa confissão. Por isso, vamos pensar bem sobre a nossa vida, olhar os 10 mandamentos e, olhando para isso, fazer uma boa confissão. Tire de dentro de você os pesos que não são precisos carregar, que não é preciso que a gente carregue. E tire essa ideia também de que eu tenho vergonha de confessar com o padre, eu não vou dizer meus pecados para um homem. Olha, vocês têm que perguntar para Deus por que Ele preferiu assim. Mas Ele escolheu. Deus salva a humanidade usando a humanidade. A sua palavra foi escrita por quem? Por mãos humanas. O seu corpo vem na Eucaristia, no altar, por quem? Por mãos humanas. Deus fala através dos acontecimentos do mundo, que é através das palavras humanas. Deus, para salvar o homem, usou um homem que foi o seu filho. Então não adianta, não existe confissão direto com Deus, não existe pegar um atalho, não existe. O atalho já é a igreja, o atalho já é o padre. Então não tenha vergonha. E quando for se confessar, também não precisa se preocupar com detalhes, com situações que não dizem respeito à confissão. Seja claro, direto. Diga a Deus, através da sua confissão ao padre, quais são os seus erros. Olha, padre, eu não rezei, peço perdão porque não frequentei a missa ao domingo, peço perdão porque fiz muita fofoca, não amei a minha esposa. Estou dando exemplos, porque tem gente que às vezes vai confessar e acaba dizendo: olha, padre, eu não estou tendo paciência em casa, mas é porque o senhor não conhece o meu marido, ou o senhor não conhece a minha esposa. E aí a gente não fala nada, a gente só concorda, mas no fundo a gente poderia dizer: a confissão é sua, não é dele. Então não me interessa saber agora qual é o pecado do teu marido, quero ouvir o seu. Tem gente que às vezes, para justificar porque fez alguma coisa de errado, pegou algo que não era seu e diz: padre, mas fulano de tal fez isso, o governo faz isso, fulano fez aquilo. Não me interessa o pecado das outras pessoas. Como diz as nossas mães, você não é todo mundo. Se o outro pular da ponte, você vai pular da ponte também? Não, então só porque o outro faz o mal, você vai justificar o teu erro pelo erro do outro? Não também. Ou outras tantas situações, como dizer: padre, olha, todos nós somos pecadores, né? Falei: pois é, mas então é pecado todo dia, né? Tem pecado todo dia. Mas que coisa, né? Mas Deus já mostrou que quem diz que não tem pecado, né? Falei: pois é, e aí? Quais são as situações que você gostaria de apresentar a Deus? Então seja claro, direto, tenha coragem de dizer: fiz isso, isso, isso. Nós temos até uma expressão que diz: a confissão é o único tribunal em que você se apresenta como errado, pecador, e sai absolvido e não condenado. Então aproveite essa oportunidade.